A palavra compaixão não consta no vocabulário deles. São capazes de violar quaisquer preceitos morais para concretizar seus crimes. Seu prazer é a dor alheia. Eles a infligem em suas vítimas das formas mais cruéis e criativas possíveis. São os temidos filhos da escuridão. O ano é 1560. A Europa, recém-saída da Idade Média, ainda não deixara de aderir totalmente à herança desse período tão conturbado e polêmico. Era comum, pois, que a nobreza, isolada em seus castelos de estilo gótico, típicos do medievo, explorasse os camponeses, considerados suas propriedades, que pessoas fossem executadas em público, um misto de espetáculo e catequese, que filhos se casassem com pretendentes arranjados por seus pais, e que o Islã e a cristandade fertilizassem o solo europeu com o sangue derramado em batalhas. Nesse contexto e nesse ano, 1560, mais precisamente no dia 7 de agosto, nasceu Elizabeth Bathory, considerada como a Condessa Sangrenta por motivos que veremos adiante. Uma das primeiras grandes assassinas em série da história, ficou vampirizada, sexualizada e marcada desde 1720, ano em que foram descobertos os primeiros registros de seu julgamento. Hoje, Elizabeth é símbolo da nobreza decadente e sádica. Elizabeth nasceu no seio de uma família nobre, poderosa e culta da Europa Central. Falava, além do eslovaco e do húngaro, alemão, latim e grego. Um traço da cultura dessa época era o casamento consanguíneo, ou seja, entre primos e até mesmo entre irmãos. Os pais de Elizabeth, George Bathory e Anna Bathory, eram primos. A consanguinidade dos pais da futura Condessa Sangrenta talvez explique uma série de traços de sua personalidade. Está provado que tais uniões podem gerar problemas tanto fisiológicos quanto psicológicos. Um de tais problemas que podem ser explicados por essa endogamia são as crises epiléticas que acometiam Elizabeth quando criança. Outro, sua propensão ao sadismo e à loucura. Esse último traço perverso do caráter de Elizabeth também pode ter origem pelo fator ambiental e familiar. Pertencendo a uma família nobre e, portanto, poderosa, era comum que assistisse a castigos brutais impostos pela família aos criados. Em relação à aparência, Elizabeth era muito bonita para os padrões e para a moda daquele tempo, uma beleza tida como delicada e sombria. Dado também o estilo daquele tempo, sua testa era branca, saliente e raspada, à maneira da rainha Elizabeth I. Quanto aos olhos, sombrios e enormes. Um fato de sua infância que merece destaque ocorreu aos 10 anos. Ela ficou noiva de Ferenc Nadasdy, conde de uma poderosa família húngara. Por essa época, dizem boatos, ficou grávida de um camponês e foi forçada a se separar da criança quando esta nasceu. Em 8 de maio de 1574, portanto aos 14 anos, casou-se e foi morar na Eslováquia, no castelo Křiv, que ganhou como presente de casamento seu marido. 3 anos depois do casamento, Ferenc deixou a Hungria para lutar contra os otomanos. A guerra era uma atividade na qual o conde se destacava. Por isso, ganhou o apelido de Cavaleiro Negro. Nela, aprendeu as piores torturas e as infligia aos seus inimigos antes de matá-los. Embora separados pela guerra, Ferenc e Elizabeth praticavam um passatempo comum, a tortura em criadas. Uma delas consistia em enrolar um pedaço de papel com óleo nos dedos de uma criada e incendiar esse papel, prática conhecida como chutar estrelas. A outra era cortar a carne das criadas com uma luva com garras de ferro. Em certa ocasião, o conde Ferenc aplicou um antigo castigo persa.
Obrigou uma serva a ficar do lado de fora do castelo coberta com mel para que fosse picada por insetos. Ana d'Arvolia, uma mulher de quem não se tem muitas informações, hospedou-se no castelo de Elizabeth em 1601 e incrementou os rituais de tortura com assassinatos. Ambas, pois, agora matavam os criados após torturá-los. Muitas criadas morriam, e Elizabeth pedia que se executassem ritos funerários. Elizabeth justificava tais mortes como cólera ou causas desconhecidas. O rei da Hungria, Matias II, nada fazia, pois estava em dívida com o casal Ferenc e Elizabeth. Os pastores locais, porém, começaram a desconfiar de tantas jovens morrendo de cólera ou causas desconhecidas. A ação desses religiosos, mais os rumores do povo, auxiliaram para que surgisse praticamente a certeza de que a condessa eliminava tais jovens após torturá-las. Após a morte de Ferenc, em 1604, Elizabeth se tornou mais violenta ainda. Após coletar jovens camponesas ao redor dos castelos, reuniu um grupo para praticar tortura. Ilona Jó, enfermeira de seus filhos, Lorca, uma amiga de Ilona, Katalin, uma lavadeira, e Fixó, um rapaz desfigurado. Reunidos, praticavam as piores atrocidades possíveis. Crueldades que fariam o inferno parecer um convento ou um jardim de infância. As criadas eram socadas, chutadas, espetadas com agulhas nos dedos. Uma delas foi marcada com uma moeda quente na pele. Elas tinham os dedos arrancados, eram queimadas com ferro em brasa, espancadas, despedaçadas, chicoteadas e mesmo canibalizadas. Havia boatos não confirmados, segundo os quais Elizabeth costumava se banhar no sangue de criadas virgens. O costume teria surgido depois que esbofeteou uma criada com tanta força no rosto, que o sangue dela voou no rosto da condessa e ela percebeu que sua pele parecia mais rejuvenescida. Rumores sobre a violência de Elizabeth espalhavam-se mais e mais. Contudo, pelo fato de suas vítimas serem simples camponesas e, portanto, pobres, seus pais nada podiam fazer. Ana d'Arvolia morreu em 1609. Elizabeth ficou sem dinheiro e passou a ter a impressão de que o sangue dessas jovens camponesas não estava mais retardando o envelhecimento. Então, Erzé Majorova, sua criada que tinha fama de bruxa e curandeira, sugeriu que o sangue de meninas nobres poderia ser eficaz no processo de rejuvenescimento. Elizabeth precisava de dinheiro, pois estava empobrecendo. Foi quando abriu o Gineceu, uma escola para jovens meninas. Agora, além do dinheiro que receberia pelas supostas aulas, também tinha o material necessário para continuar com o seu passatempo sádico. Meninas jovens e o material de que precisava para supostamente parecer mais jovens. O sangue dessas meninas nobres. As garotas, claro, continuaram morrendo. Agora garotas nobres. Agora jovens cujos pais podiam fazer alguma coisa. Ademais, meninas feridas entregavam mensagens na cidade. Garotas cujos rostos estavam com queimaduras acompanhavam o cortejo de Elizabeth, bem como outras com faces desfiguradas. Houve uma que escapou do castelo e correu para a cidade com uma faca em seu pé. Assim, com os comentários do povo, a denúncia dos pastores, a evidência das garotas feridas e a pressão dos pais poderosos, o rei Matias não teve outra saída senão mandar George Thurzó, seu palatino, que investigasse Elizabeth Bathory. Thurzó, ex-amigo de Ferenc, o falecido marido de Elizabeth, optou então pela lealdade ao rei e começou a investigar o caso. Muitas testemunhas, embora não oculares, confirmaram e reconfirmaram os horrores praticados pela condessa, variando o número de mortos. A família de Elizabeth e Thurzó chegaram a um acordo. Elizabeth foi condenada à prisão perpétua por seus crimes, mas não esteve presente em seu julgamento, a fim de evitar que sua família fosse exposta ao público e, portanto, um escândalo ainda maior. Como punição,
A Condessa Sangrenta foi encarcerada em um aposento sem portas e sem janelas do seu castelo. A única comunicação com o exterior era uma abertura pequena para a passagem de alimentos e de ar. Os cúmplices de Elizabeth foram condenados à morte. Fixó foi decapitado e queimado. Dorca, Helena e Erzé tiveram seus dedos cortados e foram lançadas vivas à fogueira. Apenas a vida de Catalina foi poupada, tendo sido também encarcerada. Séculos depois, pesquisadores afirmaram que tanto a condenação de Elizabeth quanto a de seus cúmplices foi, na verdade, uma armação do rei e de Turzó a fim de encarcerar uma adversária e tirar proveito de suas terras lucrativas e aprazíveis. Afirmam também que as confissões dos comparsas da Condessa Sangrenta foram obtidas sob tortura e que, portanto, não deveriam ser consideradas legalmente válidas. Em 22 de agosto de 1614, Elizabeth faleceu. Enterrada em solo sagrado, ela foi, após queixas de moradores, removida e levada para a cripta da família Báthory. A cripta foi aberta em 1995. Nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. A Condessa Sangrenta entrou para a história como uma das primeiras assassinas em série. Após a descoberta de registros de seu julgamento, ficou marcada pela sexualidade e pela atmosfera vampiresca. Sua influência vai desde a inspiração a nomes de bandas de heavy metal a uma suposta inspiração para a criação de Drácula de Bram Stoker, ou seja, Elizabeth, uma pessoa real, tornou-se para sempre, ao lado de Jason, Freddy, Chuck, Pennywise, Jigsaw e tantos outros, um elemento indissociável da cultura do terror.